ao vivo. Bora, chefes. Vamos entrando. Vamos aguardar o povo entrar. Eu não espero muito. É sempre assim. Entrou gente aí, eu já começo a live. Se não entrar, eu vou fazer do mesmo jeito. Tem boquinha não, fica gravada. O povo assiste quando quiser. Não é isso? Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Douglas, seja bem-vindo, Douglas. Muito bem. Hoje vamos aprender a soltar pratos em 10 minutos. Chama! Aconteceu uma coisa tão interessante ontem na mentoria. Ontem foi dia de mentoria, né? Mentoria lá dos meus alunos. Aí, sejam bem-vindos, seja bem-vindo. E aí, aconteceu uma coisa super interessante ontem, porque eu estava dando uma aula de retenção, né? Retenção de mão de obra. Que a gente tá estudando o módulo de liderança de novo. É o quarto módulo do pilar de liderança esse ano, né? Aí a gente estava estudando retenção de mão de obra. E eu falando lá sobre essa geração, porque um dos meus alunos, ele disse assim, essa geração é muito sem comprometimento. O pessoal não é comprometido, né? As pessoas hoje não são comprometidas. Ele não falou nem especificamente da geração, ele falou do pessoal hoje no mercado de trabalho de uma forma geral. Aí eu comecei, salários são umas bostas, não sei o que, parará. Hello from Brazil. Hello from Russia. Great. Thank you for your audience. I don't even know if I'm saying properly, but that's it. Então, vamos lá. Aí, eu tava lá, né, falando com meus alunos, e o Azenildo, que acabou de entrar, soltou essa pra mim, né? Ele disse assim, como foi que ele falou? Ele falou, poesia. Não, ele disse, não é poesia. Eu digo, porra, Zé. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo, meu amigo. Eu digo, meu amigo, faça um negócio desse comigo, não. Eu tô te ajudando tanto. Aí você vem dizer que eu tô falando de poesia, macho. Aqui não tem poesia não, meu amigo. Aqui é método, validado e dá certo. Cozinha não é poesia, foi. Cozinha não é poesia, eu disse. Aqui é método validado, que eu validei em consultoria na minha vida todinha e dá certo. Aí pronto. E no final das contas eu consegui mostrar pra ele e mostrar o ponto de vista e foi muito legal. Então assim, foi um começo de mentoria bem interessante ontem, foi muito bacana. A interação, não sabia não, quer dizer que Azenildo é torcedor do Atlético Mineiro? Massa! Sai fora, frangas. Bom, vamos lá. Vou começar com o meu textinho. Texto que eu escrevo sempre pra cá, né? Que é uma coisa que eu pulo o chat GPT, né? Porque quero que saia do meu coração para vocês. E inclusive eu sempre dou essa mesma explicação. Então, vamos lá. Vamos para o texto para a gente poder começar a nossa live de hoje. Eu sei o que é estar no meio de um turno lotado e sentir o peso da demora. A comanda que não sai, o garçom que volta 3 vezes na boqueta, a mesa que já começa a olhar feio. E dentro da cozinha o sentimento é um só. Você está correndo, suando, mas parece que nada anda. Eu já estive aí. Já culpei a equipe, já culpei o cardápio, já culpei o patrão. A verdade é que eu simplesmente não sabia o que eu estava fazendo. Um dia eu entendi que cozinha rápida não é coisa de gênio. É cadeia produtiva. É mapa de produção. É praça longa que segura 7 dias. Praça curta de 3 dias. Praça de véspera. Praça diária. É cook and chill bem feito, com e sem ultracongelador. É regenerar com padrão. Até então, eu acreditava que produção era para o serviço.
Mentira! Produção é para o estoque. Serviço só colhe o que o estoque bem feito entrega. Na pele, isso dói de admitir. Muitas vezes eu não conseguia soltar prata em 10 minutos porque não havia sistema nenhum por trás de mim. Eu era só um cozinheiro correndo contra o relógio. E quando não existe processo, a pressão engole qualquer talento. Existe um ponto em que a chave vira, quando você entende que o estudo da venda desenha sua mise, que a mise guia seu mapa de produção, que o mapa abastece seu estoque e que o estoque dita as compras estratégicas. Quando isso acontece, o prato em 10 minutos deixa de ser sorte, vira rotina. Não é glamour, é dureza, mas é também libertador. Porque você para de sentir o que cada serviço é um abismo e começa a jogar com terra firme. Eu não sabia disso, hoje eu sei. E por isso eu sei que dá para virar essa chave. Boa? Não é poesia, Zê. Desculpa, meu chefe, não vou poder assistir, vou treinar agora. Muito bem, meu filho, vá-se embora, vá treinar, viu? Vai ficar gravada. Você assiste aí amanhã ou depois, não tem problema nenhum, tá bom? Mas assista para o seu crescimento, tá certo? Muito bem, gente, então vamos aqui direto ao ponto, né? Vamos ao que interessa e vamos aprender a soltar pratos em 10 minutos. Eu acho legal porque a Zé é um cara muito participativo na mentoria. É meu aluno que mais participa na mentoria. Hoje a Zé é o cara que mais participa na mentoria. E ele tem uma coisa muito bacana. Ele dá a cara para bater. Ele dá a cara para bater. É um cara de opiniões fortes. É um cara brabo, com muitos anos de cozinha. Né? Tem aí bastante tempo lá, seus 30 e poucos anos de cozinha, 35. E é um cara que tem opiniões fortes, já viveu muita coisa. E é aquele tipo de chefe que tem muitas soluções validadas. E só que muitas vezes essas soluções validadas, em alguns casos, elas não são as melhores soluções validadas. Marcelo, na hora que você estava falando, mas estava falando parecendo um filósofo. Nessa hora eu me sinto meio filósofo, sabe? E aí ele se coloca na mentoria. Ele não tem medo de opinar, ele não tem medo de falar. Aí às vezes leva, né, a pancadinha e tá lá e diz assim, porra, massa, é isso aí. E aí ele, essa coisa de um botar o outro para pensar, ele me desafia. E aí eu desafio ele e assim vai. E a mentoria tem sido muito melhor, eu diria, com a presença de Azenildo, que está aqui hoje. Eu só agradeço a presença dele hoje na mentoria espartana, porque ele tem sido de uma contribuição constante. E é o que eu costumo dizer, até quando o pessoal entra na mentoria, eu digo assim, aqui é um lugar de crescimento infinito. E eu acho que a Z é o primeiro aluno que realmente está provando isso, porque ele dá a cara para bater, ele bota dúvida, ele se lasca todinho com ficha técnica. Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço. Sua presença tem sido muito, muito importante e engrandecedora para o nosso trabalho e o nosso estudo lá, viu? Para os alunos, eu tenho certeza que muitos deles são muito tímidos. Muitos não querem falar, não querem se colocar. E aí você é sempre um dos primeiros e vai e é alvoroçado. Aí você vai e se coloca. Cozinha não é poesia. Eu digo, peraí, aí tome. Aí isso ajuda todo mundo a crescer. Não é só você que cresce, não são só meus alunos também, seus colegas que crescem, mas eu cresço também. Então isso aqui, fica aqui meu agradecimento, tá certo? E obrigado por me dar a oportunidade de contar essas experiências aqui pro pessoal na live, tá certo? Mas vamos lá, que hoje o tema não é Azenildo, hoje o tema é como soltar pratos em 10 minutos. Mas até a primeira coisa que eu queria ver com vocês era por quê, né? Por quê? Por que soltar pratos em 10 minutos? Inclusive eu tive até uma pergunta na semana passada. Eu fiz uma caixinha de perguntas na terça-feira. Aí uma das perguntas não foi uma pergunta não.
Foi uma afirmação. Eu acho que o cara disse assim: eu tenho pra mim que esse prato é requentado. Rapaz, esse cara me deu vontade de fazer essa live, você acredita? As duas lives, foi uma pergunta sobre autoridade, que eu vou fazer, vai ser a live da semana que vem, e esse cara, meu irmão, me deu muita vontade de fazer essa live. Eu digo, rapaz, eu preciso mostrar pra essa galera porque não é que isso é tão besta, né, rapaz? Opa, opinião real besta, viu? Eu tenho pra mim que isso é requentado. Rapaz, a gente tem um termo pra isso, né? Toda roda, lugar e senta mais gente, mais factuação. Com certeza, não tenha dúvida disso. É verdade, as pessoas vão discordar, as pessoas vão... um dia terei meus haters. Mas eu achei muito interessante e assim, eu digo, eu vou fazer essa live. Eu já fiz uma live sobre como soltar pratos em 10 minutos, lá no comecinho do ano. Não sei se foi janeiro ou se foi fevereiro. Eu fiz uma live sobre como soltar pratos em 10 minutos. Não era esse tema, era outro. Esse aqui eu fui bem específico, só por causa da perguntinha do cidadão. Mas assim, então, por quê, né? E aí eu fico pensando assim, eu fiquei pensando, por que um chefe tem que ser focado em soltar pratos em 10 minutos? E o que é que vocês acham? Por que um chefe deve estar focado em soltar pratos em 10 minutos? Cliente, não tenha dúvidas, mas isso aí é o óbvio, né? Eu quero ver se vocês me entregam uma resposta que esteja por trás do óbvio. Tipo, satisfação do cliente. Ok, beleza, satisfação do cliente. Qual é o patrão também que não gosta de ver o cliente dele satisfeito, né? Mas eu tenho dois motivos que eu acredito que estão ali por trás do óbvio, certo? E que podem trazer luz para esse nosso porquê. Por que soltar pratos em 10 minutos é importante? E primeiro, hoje, do jeito que está a gastronomia, de uma forma geral, inclusive no mundo, viu? Não estou falando só a nível do Brasil, não. Estou falando no mundo. Do jeito que está a gastronomia, de uma forma geral, a entrega, ela virou dever de casa. Ela não é mais diferencial. Ela virou dever de casa, né? Você hoje tem como diferenciais ambiente. Até o banheiro virou um grande diferencial. Saiu uma pesquisa recente da Brasel que o ambiente e o banheiro são responsáveis por 51% das escolhas dos nossos clientes para determinar se um restaurante é bom ou não é bom. Então, antigamente a gente tinha qualidade, atendimento, preço. Hoje é local, ambiente e banheiro. Olha só que maluco isso. Gastronomia está lá em 4º lugar. Porque quer dizer que o sistema funciona bem desde a compra, armazenamento, produção, para estoque e cocção estão afinadas. Perfeito. Cliente, experiência e satisfação. O cliente encher suas redes sociais. Essa coisa de shareable, né? Que é compartilhável, né? Então, compartilhável. Esse ambiente e o banheiro tem a ver com isso. As pessoas querem compartilhar suas experiências, não querem só mais viver a experiência. Elas querem, então, assim, dever de casa não é mais só fazer uma comida boa. É fazer a entrega dessa comida boa. Então, soltar prato em 10 minutos significa que você não vai afetar essa experiência do cliente. Isso vai gerar grande satisfação. Perfeito, mas não é isso. Não é isso. O chefe deve se preocupar em soltar pratos em 10 minutos porque isso gera respeito. E respeito dá dinheiro. Autoridade dá dinheiro. E nós estamos aqui por causa disso. Eu disse ontem na mentoria e eu vou dizer de novo para vocês aqui. A gente está aqui por causa de grana. Porque se vocês estivessem satisfeitos com seus ganhos, vocês não estariam buscando aprendizado e crescimento.
Então quem está aqui hoje, escutando minhas palavras, está querendo ganhar mais, ser mais respeitado. É isso mesmo, Azene. Dinheiro. Ser mais respeitado, ganhar autoridade, ganhar autonomia, ganhar independência e, sendo assim, ganhar mais dinheiro. Eu acredito no que eu vou dizer agora. Não existe nada que dê mais autoridade para um chefe de cozinha do que soltar uma comida foda em 10 minutos. Ponto. E é isso que está por trás do óbvio. Porque esse prato de 10 minutos, se você recapitular todo esse raciocínio que eu fiz agora, em última análise, ele te dá dinheiro. Então, o conhecimento que você tem hoje precisa avançar para que você faça isso, solte pratos em 10 minutos, de forma sustentável, com qualidade, inclusive de custos. Não pode ter desperdício por causa disso. Você não pode montar uma praça fuderosa para se perder no final e você perder rentabilidade. Então a condição é custos. A condição de soltar pratos em 10 minutos dentro da régua espartana é cuidar dos custos. Então você não pode ter desperdício. E encontrar esse equilíbrio de forma inteligente para que você ganhe respeito e autoridade e finalmente isso se converta em grana. Seja no lugar onde você está ou a partir do conhecimento que você desenvolveu, você consiga prospectar uma vaga melhor para você. Que não é no lugar onde você está. Mas você vai usar o lugar que você está para desenvolver isso. Porque lá existe potencial de ele entregar esses rendimentos. É isso que está por trás do óbvio, gente. Não é a satisfação do cliente. Não é a satisfação do dono. Não é a satisfação da equipe, porque a equipe fica muito satisfeita. Para você chegar no ponto de soltar pratos em 10 minutos, você é obrigado a gerar facilitação para o time. Isso diminui a sobrecarga e gera engajamento nos seus processos. Equipe satisfeita. Certo? Equipe satisfeita. Se acertar na resposta, quero a viagem para Fernando de Noronha. Errou! É dinheiro! Muito boa. Muito boa, muito boa. Então, o que está por trás do óbvio é isso. Soltar pratos em 10 minutos te dá grana. Ó, que louco isso, velho. Aí você pega esse raciocínio todinho agora e você vai dormir com isso, tá certo? Porque agora nós vamos começar a aprender a soltar essa bexiga desses pratos em 10 minutos. E pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender muito bem e estudar com muitos detalhes a cadeia produtiva. Olha o nome, cadeia produtiva. Que a cadeia produtiva, ela se inicia na venda, não na compra. E isso é um erro que muita gente comete. Estudar a cadeia produtiva a partir das compras. As compras, elas são estratégicas, elas são uma resposta. Elas não são o elemento gerador da cadeia produtiva, elas são uma resposta à cadeia produtiva. As compras são demandadas pelo estoque. O estoque é demandado pelo serviço. E o serviço faz o check-out. Então, o check-in é nas compras. O check-out é no serviço. Mas a cadeia produtiva começa nas vendas. Começa no check-out. E é isso que você precisa estudar primeiro. A primeira coisa que você precisa entender é este check-out. É o que você vende de cada item que você trabalha. Quanto você vende por mês, por semana, por dia. Por mês, por quê? Porque ele vai determinar muitas produções e ele também
vai orientar as suas médias de forma mais precisa. Porque quanto maior o espaço, quanto maior o tempo de estudo, mais precisão você tem nos indicadores estatísticos, como média, por exemplo. Então, um mês vai servir para isso. A semana vai servir, inclusive, para a sua sazonalidade mensal. Todo mundo aqui sabe, todo mundo que realmente trabalha em cozinha sabe, que nós temos semanas mais fortes e semanas mais fracas durante o mês. Inclusive, isso pode variar, tá certo? Hoje em dia já tem, inclusive, inteligências artificiais que estão entregando demandas previsíveis para o chefe de cozinha. Pessoal da mentoria espartana, nós vamos estudar sobre isso quando a gente terminar esse módulo de liderança, nós vamos voltar para o módulo para o 5º módulo de nível de execução e configuração mental. E nesse módulo nós vamos ver a inteligência artificial trabalhando para prever demanda, tá certo? Inclusive leva em consideração o clima, histórico de vendas, tudo no mundo. Coisas que a gente até hoje fazia com muita dificuldade, a inteligência está fazendo essa entrega dessa mise en place para a gente de forma muito rápida e assertiva, e a gente tem uma facilidade muito grande de montar essa mise en place. Mas até lá, até vocês conseguirem convencer os donos a assinarem, né, essas inteligências que são incríveis, a gente vai trabalhar do modo antigo, vai trabalhar no papel e no lápis e borracha, certo? Então, a gente vai para a mise en place e a gente precisa estudar cada um desses itens que a gente vende, nas quantidades que a gente vende. Só que tem um pequeno detalhe. A gente vai pegar a nossa ficha técnica. Chefe, não tenho ficha técnica. Foda-se ficha técnica. Você vai pegar e vai colocar os itens que você precisa para liberar aquele prato. Até a gordura que você usa na frigideira, você vai listar desse prato. E você vai multiplicar as quantidades vendidas por dia pela quantidade que você precisa para soltar aquele prato. E aí você vai ter sua mise en place real. Você não vai ter mise en place, essa mise en place de lista que você tem ali na parede e que você vai vendo todo. Não, você vai ter com as quantidades. Isso aí é checklist de abertura, não é mise en place. É derivado da mise en place. A mise en place você vai ter as quantidades específicas que você precisa ter na sua praça no dia. A gente chama isso de par estoque. Par estoque, estoque regulador, par level. Existem vários nomes aí que vocês podem conhecer. Estoque máximo, certo? Vocês precisam ter esse dado para conseguir montar uma mise en place foda, certo? Então, vou recapitular rapidamente. Você precisa multiplicar. Você vai pegar o mês, vai fazer a média semanal, ou seja, o que você vende no mês você vai dividir por 4. Aí dos 4 você vai dividir por 7 e você tem sua média diária. Você vai aumentar um pouquinho no final de semana se o seu restaurante for mais puxado para um público familiar, ou você vai aumentar um pouquinho na semana porque o seu restaurante é um restaurante corporativo, e aí você vai fazer essa brincadeira com esses números, aumentar as médias nos dias que vendem mais, diminuir, você vai ter essa mise en place estudada com a quantidade de itens que você precisa ter na sua praça. E aí sim, você vai ter o checklist da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira. Ah, chefe, mas segunda a sexta é tudo igual aqui. Só vai mudar sábado e domingo. Muito bem, você faz um checklist para segunda a sexta e faz um checklist para o final de semana. Mas a sua mise en place, ela tem que ser estudada a partir das médias de venda. E aí você vai ter essas médias diárias. E inclusive vai acontecer uma coisa muito interessante, que eu vivi isso recentemente. Inclusive uma aluna minha, Ismaiara, me questionou o seguinte: chefe, eu tô com 3 lasanhas
na minha mise en place, no degelo gradual. E lasanha praça longa, ela fica congelada, mas ela tem 3 no degelo gradual, que é o que está lá no checklist de abertura de praça. E ela chega para mim e faz assim: ô chefe, eu tô com 3 lasanhas no meu checklist, só que estão pedindo mais lasanha, porque agora a lasanha está saindo rápido. Então estão pedindo mais lasanha e a gente está tendo que fazer na hora, direto no micro-ondas, da congelada, e está soltando água e o pessoal está reclamando. Eu digo, tá, quantas rupturas de estoque você teve? Ah, não sei, chefe. Eu acho que eu tive umas 2 rupturas de estoque semana passada. Tudo bem. Então por que você não ajusta para cada ruptura de estoque 5% a mais de lasanha? Ah, né? Exatamente. Então você aumente a sua lasanha. Você passe a colocar 4 ou 5, não importa. Não, mas chefe, e se quebrar esses 4 ou 5? Se der desperdício. Se der desperdício, você faz o caminho inverso. Se dá ruptura, você aumenta 5%. E se dá desperdício, você diminui 5%. E você precisa gerenciar essa mise en place. Ela é viva. E o seu trabalho é fazer essa gerência. Ela não é uma fotografia, ela é um vídeo. Você faz a foto. E no dia a dia transforma ela em vídeo. Com gestão. Teve ruptura de estoque, aumenta 5% na margem de segurança. Teve desperdício, diminui 5% na margem de segurança. Mas chefe, não vai arriscar muito esse desperdício não? Eu disse, vamos estudar. Vamos estudar se vai arriscar o desperdício. Vamos pegar os últimos 10 dias. E vamos fazer dia a dia se eu tivesse 5 lasanhas ao invés de 3. Muito bem. 5 lasanhas passa a ser meu para-estoque. No primeiro dia aqui saíram 3, sobraram 2. Essas 2 ainda tem 2 dias de validade. Eu vou repor 3. Vou pegar essas 2, tirar, repor 3 e colocar as 2 na frente. Isso se chama PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai, primeiro que entra, primeiro que sai. PVPS, PPS. Segundo dia, saiu 1. Eu ainda tenho 1 dia da que sobrou. E tenho 2 dias das outras 3. Terceiro dia, saíram 2. Aquela do primeiro dia saiu e eu ainda tenho 1 dia de 2. No outro dia saíram 3. As 2 que só tinham 1 dia saíram. E entrou nas mais novas. Só que sobraram 2 que passam a ter 1 dia. A gente estudou dia a dia o que é que teria acontecido se ela tivesse 5 lasanhas no degelo gradual ao invés de 3. E não teria perdido nenhuma. Não teria perdido nenhuma. Na pior das hipóteses, vira comida de funça. Igual o queijo mofado, né, meu filho? Se chegar no último dia, que seria o dia 0, essas sugestões são excelentes, né? Ela pode virar comida de funça ou pode fazer promoção. Tá certo? Uma promoção relâmpago de minutos, inclusive. Não precisa ser uma promoção de um dia inteiro. Você pode lançar essa promoção no seu aplicativo próprio. Você pode lançar essa promoção no delivery. E assim que sair aquela lasanha, você desliga. Gorgonzolou, né? Tudo vira comida de funça. Até queijo mofado, né, Arthur? Beleza? Então, isso é a mise en place. A mise en place é você olhar para a sua praça a partir do ponto de vista da venda, do ponto de vista do PDV. Aí sim, se você nunca fez uma mise en place a partir das vendas, apenas a partir da intuição, se você nunca mediu... Deixa eu passar essa moto barulhenta aqui. Como todos sabem, eu estou no meu estúdio de gravação, aqui em casa, olha. Se você nunca mediu, você nunca fez uma mise en place. Preste atenção. Você nunca fez uma mise en place se você nunca mediu isso a partir das vendas. O que você tem é uma intuição, o que você tem é uma experiência, o que você tem é uma vivência de cozinha
que às vezes não, que faz com que você diminua o risco do erro. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Você precisa medir. E precisa fazer isso a partir da venda. Aí você precisa de relatório de venda. E você vai pegar esse relatório de venda e vai estudar sua mise en place. Mas não é o prato. Você precisa descrever esse prato. Eu não tenho ficha técnica. Foda-se ficha técnica. Eu pego a porra do prato e descrevo. Qual é a gordura que eu uso? Manteiga. Depois eu puxo o camarão. Depois eu coloco o molho branco. Depois eu coloco a ervilha, não sei o que. Enfim, não importa. Você tem que usar. Aí você vai botar o molho branco. Você vai botar o mix do agrega. Você vai botar não sei o que. Quando você terminar de descrever tudo, você vai pegar aquele númerozinho lá do camarão, de venda desse camarão, e vai multiplicar pela quantidade de cada porção dessa para você saber o que você tem que ter na sua praça. Em degelo gradual. Certo? Beleza. Por que em degelo gradual? Vocês vão descobrir já quando for falar para vocês sobre as praças. Tá? Mas as praças e a produção em lote. Muito bem. Depois da mise en place, ó, eu comecei todo trocado, não foi? Normalmente o cara começa pela compra. Eu comecei pela venda. Da venda eu fui para a mise en place. Só que você vai perceber que os itens se repetem. Por exemplo, eu uso uma colher de sopa, 15 gramas de azeite, para puxar um camarãozinho. Na hora que eu vou puxar um camarão flambado, no conhaque francês, não sei o que, com restaurante, né? Como foi falado aí, com muita propriedade deste prato francês clássico, restaurante. Só que vocês vão ver que o azeite ele se repete em vários pratos. Como ele se repete em vários pratos, eu tenho que ter no meu plano de ataque a soma disso, a soma desses azeites. Este é o meu para estoque do meu checklist de abertura de praça, que deve ser por estação, não é de cozinha. Se a sua cozinha tem uma garrafa de azeite aberta, você possivelmente não está fazendo seu plano de ataque correto baseado no checklist de abertura de praça. Por quê? Porque se a sua salada usa azeite, se o seu fogão usa azeite, se a sua chapa usa azeite, se a montagem usa azeite para finalização, você precisa de 4 garrafas de azeite na sua cozinha. Cada estação com a sua garrafa de azeite. E você vai fazer isso a partir de quê? Você vai fazer o checklist de abertura de cada estação a partir da sua mise en place. Somando os itens de requisição que o estoque vai ter que lhe fornecer. Beleza? Mas e os itens de produção? Eles não têm diferença nenhuma. Porque e aqui a gente chega no principal gargalo para soltar pratos em 10 minutos, que esta em si é a sua virada de chave. Porque a sua produção hoje, não sei a sua especificamente, mas a maioria das produções dos restaurantes onde eu entro para dar consultoria e que eu vivi minha vida inteira, inclusive eu fiz muito isso durante mais da metade da minha vida como chefe e cozinheiro, produzem para o serviço. Isso em place todo mundo sabe o que é. Não, a gente porciona. Aí vai lá porcionar a proteína crua. Vou falar sobre Cookenshio hoje ainda. Segura a chapa aí. Inclusive com e sem ultracongelador. Porciona a proteína crua. Faz ali um cortezinho. Alimenta ali um banho-maria. E aí você consegue fazer aquela mise en place. Aí você chega de 7 horas da manhã para soltar um buffet às 11. Você chega de 7 horas da manhã para começar a soltar seu primeiro prato do à la carte às 11. E muitas vezes você ainda está atolado. Muitas vezes sua cozinha ainda está atolada. Da mesma forma que você somou todo o azeite da mise en place para colocar em cada checklist de abertura de praça, você também precisa somar as produções. Por quê? Porque você vai ter 3, 4 pratos com camarão. E vai ter prato para 2 pessoas. Vai ter prato para 4 pessoas. Então, na hora que você fizer essa soma, você vai ter a sua necessidade de produção. A gente chama isso de mapa de produção.
ou mapeamento de produção. Eu vou somar os camarões de todos os pratos com camarões. Não importa a quantidade. E aí eu vou, inclusive, muitas vezes fazer múltiplos de porção. Eu não vou ter um camarão de 35 e um de 90. Não vou. Eu vou ter um de 45 e um de 90. Porque se por um acaso faltar o de 90, eu pego dois de 45. E se por acaso faltar o de 45, eu pego um de 90 e solto dois pratos. Essa inteligência precisa ser aplicada nesse mapeamento de produção, nessa sua mise en place. Isso vai gerar custo, vai gerar muito menos em desperdício, eu garanto. Certo? Então vocês vão começar a fazer esse trabalho de somar essas produções. Molho branco. Eu uso 100 gramas nesse prato, 100 gramas nesse prato, 100 gramas nesse prato, 150 gramas nesse aqui, 360 gramas nesse aqui. Pronto. Somei todo o meu molho branco. Agora eu sei quanto eu tenho que produzir de molho branco por dia, não é verdade? Não. Não é verdade. Você sabe o quanto você precisa requisitar do seu estoque por dia. E é aí que é a virada de chave. Porque na hora que você deixa de fazer sua produção trabalhar para o serviço e passa a fazer ela trabalhar para o estoque, e o seu serviço apenas requisita do estoque, você tem um controle gigantesco do seu mapeamento de produção. Você sabe tudo que está acontecendo. Inclusive o seu mapeamento de produção também vai ter estoque mínimo e máximo, também vai ter para estoque. E suas porções de molho branco, suas porções de camarão vão estar no seu checklist de abertura de praça das suas estações porcionados, não para produzir. Eu não vou abrir minha praça, vou abrir minha praça, vou fazer molho branco. Não vou fazer molho branco para abrir minha praça. A minha praça vai abrir com molho branco ensacado, pronto para o serviço, porcionado. Seja para um buffet porcionado de 1 kg e de meio quilo, 1 kg para ir soltando no buffet. E quando o horário for chegando perto das 2 horas, 2h30, 3 horas, que é a hora que baixa o movimento, eu paro de usar sacos de 1 kg e passo a usar sacos de meio quilo. Porque aí eu vou fechar o meu buffet sem desperdício. Certo? Meu à la carte idem, tudo porcionado. E quem fornece isso? O estoque. Eu não vou abrir minha praça com produção, eu vou abrir minha praça com requisição. Essa é a grande virada de chave que vocês precisam fazer. E para fazer isso, vocês precisam estudar cada praça e testar violentamente como fazer essas praças congeladas de 7 dias, que a gente chama de praças longas. Praças longas podem ser congeladas ou de temperatura ambiente. De temperatura ambiente, chefe. De temperatura ambiente. Uma torradinha é uma praça longa de 7 dias de temperatura ambiente. Um crisp qualquer, uma batata chips, é uma praça longa de 7 dias de temperatura ambiente. Mas você vai ter muito poucas praças longas de temperatura ambiente. A maior parte da sua praça não será temperatura ambiente. Da sua praça longa será congelada. E é aí onde entra o estudo. Mas eu vou pular isso, porque eu vou terminar a cadeia produtiva para depois voltar para isso. Então, vamos lá. Porque esse estudo dessas praças longas é a chave do seu respeito. E como fazer isso virar, independente de você ter uma equipe que engaja com seus processos ou não. Eu vou entregar isso também hoje para vocês. Então segura aí. Vamos lá. Depois de mapear a produção, você vai virar a chave e vai parar de produzir para o serviço e começar a produzir para o estoque. O seu estoque vai ter para estoque, assim como o seu checklist de praça. Da mesma forma que você sabe que você precisa de 6, 7, 20 porções de camarão para abrir a sua praça no dia,
Você sabe que o seu estoque precisa ter 140 porções de camarão por semana. Então você precisa produzir 140 porções de camarão por semana se não tiver mais nenhum camarão no estoque no final da semana. E isso é para alimentar o para-estoque. Meu para-estoque são 140 porções de camarão. Já com margem de segurança, com tudo. Do mesmo jeito que a margem de segurança que você tem lá na lasanha, você tem no seu estoque. E da mesma forma que você tem que gerenciar rupturas e desperdícios lá na sua praça do checklist de praça, você também precisa gerenciar rupturas e desperdícios da sua praça de estoque. O estoque, ele não compra só do mercado, ele também compra de você. E é isso que confunde muito a cabeça de vocês. Como é que eu sou produtor, mas não é para mim? Isso confunde a cabeça de vocês. É como se o estoque comprasse de você para fornecer para você. Mas se você não consegue separar isso como uma instituição, você tem dificuldade de fazer a implantação. Você tem dificuldade de dimensionar a brigada. Quem é que vai ser o cara da produção? Ou todos serão da produção? Se todos serão da produção, quais serão os horários? Quem vai estar soltinho? Quem não vai estar soltinho? Quem será responsável por isso? E quando o cara estiver de folga, quem é que vai fazer essa produção no lugar dele? E se atingir estoque mínimo antes do dia correto que seria produzir na segunda-feira, quem é que vai assumir essa produção? Se você for pensando em produzir para o serviço, você não consegue virar essa chave. Se você não olhar para o estoque como uma instituição que você é tanto fornecedor como é comprador, você não consegue virar essa chave. Então isso é essencial para a sua entrega. E aí chegamos no estoque. E o estoque tem para estoque. O estoque tem estoque máximo. O estoque tem par level, como vocês quiserem chamar. O estoque tem estoque mínimo. Porque se por um acaso me chega um ônibus, 3 ônibus numa quinta-feira que eu não estava esperando e lota meu restaurante e consome o meu estoque que deveria se acabar no domingo, e esse estoque atingir o estoque mínimo, eu vou ter que ter contingências. Vou ter que acionar contingências. Inclusive, muitas vezes, equipe extra para resolver o BO. Porque quando eu chego neste nível de preciosismo da minha produção, minha equipe fica muito enxuta. Eu não preciso de muita gente para trabalhar. Eu fiz uma implantação em um restaurante aqui de 700 refeições dia. A gente começou colocando uma pessoa na produção para fazer a virada de chave. Começamos colocando um. Eram 11 pessoas. Começamos colocando mais um. Ficaram 12. Depois nós começamos a mudar o horário do pessoal que chegava às 7 para chegar às 10h30. Inclusive, no dia da virada de chave desse horário, foi um Deus nos acuda, porque todo mundo achava que ia dar uma merda grande. Não deu merda nenhuma. Foi perfeito o dia. E a gente pegou esse povo que chegava de 7h30, subiu um para 6 para começar a usar o forno combinado na função vapor mais cedo, e o restante desceu para as 10h30 da manhã. E assim a gente substituiu essa produção diária por uma produção de véspera muito foda, e a gente já tinha produção longa e produção curta. Então nós subimos de 11 para 12 funcionários. Hoje são 9. Então muitas vezes a sua equipe diminui. Isso é muito bom porque para de bater cabeça também. Muita gente dentro de cozinha é pior do que pouca gente dentro de cozinha, pode acreditar. Se é para passar dificuldade dentro de cozinha, eu prefiro passar com pouca gente do que com muita. Inclusive eu tenho até um protocolo quando eu estou com muita gente dentro de cozinha. Se chama quem tá livre grita.
Porque não dá para ver, você não consegue ver. É tanta coisa acontecendo e tanta batida de cabeça que você não consegue ver. Então eu repito constantemente, quem está livre, grita. Certo? E aí eu tenho meus checklists, exatamente tudo isso que eu estou fazendo aqui eu faço. Então eu tenho meus checklists, e na hora que alguém grita, eu só olho meu checklist de lado, não preciso pensar sobre isso e determino a função. Ah, mas chefe, aí vai ter gente se escorando. Tudo bem. É muita gente. É melhor ter gente se escorando do que batendo cabeça. Certo? E aí quando eu tenho tempo, aí sim, eu além de olhar para o checklist e ficar gritando constantemente quem está livre grita, eu vou olhar minha equipe e ver quem está se escorando. Mas aí eu já resolvi muito BO, sem precisar nem olhar. Tá certo? Então, às vezes, é melhor ter menos gente do que mais gente. Beleza? Chegamos no estoque, e esse estoque tem que ter para estoque, tem que ter estoque mínimo, tem que ter estoque máximo, e eu vou gerenciar isso do mesmo jeito que eu gerencio o meu checklist de abertura e fechamento de praça que eu tirei de dentro da mise en place por estação. E cheguei no meu estoque. Meu estoque vai passar a me demandar minha produção. Aí eu parei só de ser comprador. E agora eu vou virar a chave da escala para ser produtor. Eu vou produzir para mim mesmo, mas de uma forma completamente diferente. Porque, inclusive, eu vou parar de produzir diariamente. Eu vou produzir em lote. Falarei sobre isso daqui a pouco, depois que eu falar das praças. Muito bem. Da mesma forma que o estoque me demanda produção, ele manda um zap para o meu comprador ou para o meu fornecedor para demandar compras. E aí, isso é estratégico. E aí você sai de dentro daquele papelzinho com o que você tem na sua cabeça de dizer assim, rapaz, tem que fazer isso. A mise en place já faz isso para requisição. A mise en place não, o checklist de abertura, né? Você pega o checklist no dia anterior e faz sua requisição de estoque. Mas agora você vai fazer a lista de compras. Aí a lista de compras mais comum da vida é o papelzinho que o cara fica anotando as paradas. Esquece tudo. Aí sai nego no meio do expediente para comprar um negócio. E não sei o que, não sei o que. E não sabe as quantidades. Não foram estudadas. Só que nesse caso são. Por que são? Porque começaram a ser estudadas no começo da cadeia produtiva, que na verdade não é a compra, é a venda. Mas você trabalha o contrário. Você trabalha fazendo lista de compra de papel, sem estudar as vendas, sem estudar sua mise en place, sem fazer o mapeamento da sua produção, sem virar a chave de que a produção trabalha para o estoque, e aí você faz sua comprinha ali e sua compra falta. E falha. Isso gera dor, mas você tem sempre uma desculpa. Você acha que você não tem, não? Eu sei que você tem. Porque eu tinha. Eu tinha desculpas. Dei muitas desculpas. São 29 anos nessa porra. Você acha que eu nunca dei uma desculpa? Que conversa, mano. Cozinheiro pode ter 1,5 m. O ego tem 3. Dei desculpa demais. E você dá também. Mas se você estudar a cadeia produtiva a partir das vendas, fizer sua mise en place, a mise en place gera um mapa de produção. O mapa de produção trabalha para o estoque. A produção trabalha para o estoque. Você vira produtor e comprador do estoque. O estoque vira demandante seu e demandante de compras. E a compra de forma estratégica, tanto para atender a produção que você vai fazer, como para atender a... Rio é porque dá desculpa também, ó. Se Rio dá desculpa. Aqui é assim, a regra é clara. Rio dá desculpa. E a compra vira uma compra estratégica. E matamos a cadeia produtiva. E essa é a régua espartana, meu amigo. Não tem outro jeito de fazer a coisa, não. Qualquer outro jeito está errado. Qualquer outro jeito que você faça diferente do jeito que eu falei está errado. Mas dá certo. Você disse que dá. Mas você está mapeando? Está mapeando com um livro de ocorrência as coisas que acontecem dentro da sua cozinha?
Você está pesando seu lixo, você está pesando seu desperdício, você está vendo o retrabalho, você está vendo os pratos que voltam pela sua boqueta, você está fazendo esse tipo de análise? Se você não medir, você nunca vai saber. Olha aí quem entrou, meu pai, Dr. Guilherme Augusto, seja bem-vindo. Domingo estamos aí. Domingo estamos aí. E aí, chefes, terminamos a cadeia produtiva. E é completamente diferente do que vocês conhecem. A minha cadeia produtiva, a cadeia produtiva correta, ela é um T de cabeça para baixo. Onde você começa nas vendas, mise en place, mapeia a produção, estoque. Do estoque sobe para a produção, que desce para o estoque, e eu tenho as compras finalizando a cadeia. E a cadeia de vocês hoje não é um T de cabeça para baixo, é linear. Começa nas compras, vai para o estoque, do estoque vai para a produção vai para o serviço solta os pratos no checkout. E é uma diferença grande. Essa virada de chave é uma diferença grande. Gigante. Seja bem-vinda, Marcela. Tô lhe devendo um negocinho, não esqueci não, viu? Meu dia foi difícil. Difícil assim, foi ótimo o meu dia, viu, pessoal? Não foi difícil, não. E, inclusive, está terminando maravilhosamente bem com vocês aqui. Mas, pô, foi um dia pegado. Minha primeira reunião foi das 7 da manhã até meio-dia. Minha primeira reunião. Bom, chegamos então na hora de voltar para a produção para fazer a análise das praças. E a gente vê se consegue finalizar esse estudo de hoje. Para você conseguir fazer a virada da sua produção, você tem que se concentrar em uma coisa chamada cook and chill. Isso tem que ser um estilo de vida. Isso nem é um hábito. É um estilo de vida. Seu estilo de vida deve ser cozinhar para resfriar e regenerar. E aí você vai ter uma divisão de dois tipos de praça. As que sobrevivem bem ao congelamento e as que não sobrevivem bem ao congelamento. As que rodam bem na regeneração após mesmo estando congeladas, e as que não rodam bem na regeneração estando congeladas. Quando você tem isso, você tem dois tipos de praça. As praças longas congeladas e as praças curtas resfriadas de 3 dias. 7 dias, 3 dias. Qual é que você tem que focar? Praças longas, todas. Tem que focar em todas. Mas você tem que começar de algum lugar. Porque você vai estudar, fazer testes. Fazer teste cego com a diretoria, sem eles saberem que você congelou um negócio que eles acreditam que nunca vai dar certo. E aí vocês regeneram, montam o prato, eles nunca vão saber que aquilo foi congelado. Até que você vai dizer assim, até 15 minutos atrás isso aí estava congelado. Então, encontrar essas praças longas congeladas deve ser uma religião para você. E você não pode descansar, nem aceitar, num primeiro momento, que aquilo não vai funcionar. E eu tenho dito constantemente, baseado nisso, no que eu vejo no meu dia a dia, tanto nas consultorias como na mentoria espartana com os meus alunos, que se tem um curso que vale a pena você fazer hoje, é de congelamento. Se você quiser fazer um curso assim, chefe, qual é o curso que você indica hoje? Congelamento. Faça um curso de congelamento. Porque a praça longa congelada é a responsável pelo seu prato de 10 minutos. Praça curta também. Mas se você tiver 40, 50, 60% de praça longa congelada, você vai ter uma facilidade enorme para soltar pratos em 10 minutos. Quando a gente tem ultracongelador, a gente chega até 80, 90% de praça longa congelada, de 7 dias. 80, 90%. Quando a gente não tem, eu recentemente, mesmo sem ultracongelador, consegui entrar numa operação e fazer 75% de praça longa congelada. 75%.
Eu congelei molho branco com adição de requeijão, aqueles requeijões cheios de amido modificado que cristaliza. E não tinha ultracongelador. E eu não tinha embalagem a vácuo. Eu tinha uma pedaleira com uma barra térmica que fechava. E eu selava os saquinhos com o mínimo de ar que eu conseguia. E eu coloquei para congelar. E quando eu tirei, emocionei. Só fiz isso, ó. Peguei o saquinho quentinho. Depois de passar 6 minutos dentro do banho-maria, aquecendo. Quentinho, ó. As luvas térmicas. Pegando fogo. Emocionei. E aquilo virou novamente aquele molho. Olá, doutora. Tudo jóia, minha bichinha? Chegou do colégio, foi? Então, essa praça longa congelada tem que ser uma religião para você. E você não pode se deixar contaminar pelo seu achismo. Você precisa testar. Seu achismo é a sua maior crença limitante. Seu achismo é o que vai fazer com que você fracasse. Eu acho que isso não vai dar certo. Você precisa romper com isso e cair para dentro para encontrar uma forma de fazer dar certo. Tá ótimo, minha filha, ela tá ótima, viu? Vocês também, né? Vou voltar para minha live, viu, dona Maria Fernanda? Coleguinha da minha filha, sabe? Dana! Então, vocês precisam ter esta praça longa congelada como religião. Ela é a chave da virada de chave do seu prato em 10 minutos. A praça curta congelada porcionada é a segunda, mas essa é mais fácil de fazer, precisa de menos testes. Até espaguete de legumes, aqueles legumes fatiadinhos no comprido assim, em formato de espaguete, até aquilo dura 3 dias na geladeira. Basta você ensacar também, selar, deixa ali na geladeira, não vai pegar cheiro de nada, tá ensacadinho, seladinho, dura 3 dias na geladeira. Sério, chefe, eu não sabia. E a maioria de vocês reage da mesma forma. Porque vocês não testam. Então, isso precisa mudar. Essa é a grande virada de chave do prato de 10 minutos. Encontrar as praças longas congeladas de 7 dias, encontrar as praças curtas refrigeradas de 3 dias. Transformar tudo isso em porção. Você não vai se contentar em apenas saber que elas funcionam como... Boa noite, dona Lene. Amanhã a gente conversa, viu, minha filha? Amanhã a gente conversa. Não vai se contentar com saber que dá certo. Você não vai se contentar com fazer para embalar em balde, congelar em balde. Porque em balde você não consegue emocionar. Você vai precisar fatidicamente voltar para uma panela. Você vai virar a chave do seu porcionamento. Aí na hora que você virar a chave do seu porcionamento, uma praça longa congelada, e você chegar em 40, 50, 60% da sua praça como praça longa congelada, que você regenera para soltar, você vai ver um milagre acontecer. E eu não estou falando de soltar prato em 10 minutos. Essa consequência é exatamente o motivo inteiro desse estudo. Você vai ver sua equipe resistente começar a engajar com você. Por quê, chefe? Porque você vai facilitar o trabalho de todo mundo. Primeiro que na hora que você começar a cozinhar em lote, vai começar a sobrar tempo. Porque se você bota 2 kg de frango todo dia, ao invés de colocar 2 kg de frango todo dia, você colocar 14 uma vez por semana, começa a sobrar tempo. Se você faz toda a sua produção de grelhados em um único dia... Boa noite, Luiz! Beleza, meu amigo? Seja bem-vindo! Se você faz sua produção de grelhados uma vez por semana, vai começar a soltar a sobrar tempo. Além do mais, você precisa se comprometer tanto com isso, que se você não conseguir arrumar escala dentro da sua cozinha para fazer, quem vai fazer é você. E você vai virar essa chave.
E você pode fazer por lote também. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode, por exemplo, virar a chave do frango. Eu vou dar um exemplo para você. Chefe, eu fui fazer uma consultoria rápida em um restaurante de uma semana. De uma semana não, de um dia. Perdão, de um dia. E neste dia, neste único dia, eu fiz 120 quilos de frango. A gente terminou o expediente e em 4 horas de consultoria, nós fizemos 120 quilos de frango. 6 caixas. Preciso ser honesto com vocês. Esse frango já estava todo cortado. Mas esse foi o único adiantamento desse frango. Não tinha mais nada. A única coisa que ele tinha é que ele estava todo cortado. Este restaurante especificamente, ele tinha facilidades. Que facilidades eram essas? Ele tinha 2 fornos combinados de 10 GNs. Maravilha, Luiz! Seja bem-vindo, meu filho. Que bom, viu? Que bom que você entrou nessa vida aí de gastronomia. É muito boa. Difícil, dura, demora para performar, mas é boa. E a gente pegou esses frangos, então os frangos foram temperados, jogados em cubos, em tiras, grelhados, foram jogados dentro dos fornos combinados, eram 2 fornos combinados, foram jogados dentro dos fornos combinados, e enquanto a gente estava temperando e jogando eles nas GNs para irem para os fornos combinados, nós fomos fazer o molho. Fizemos molho branco para todos os molhos, e depois fomos misturar. Do molho branco a gente fez estrogonofe, gorgonzola, molho chassé, misturado com molho de tomate, molho rosé, né? Misturado com molho de tomate. E assim vai. Tava só cortado e limpo, era a única coisa. 120 kg de frango em 4 horas. Eu e os meninos fizemos os molhos brancos, o molho de tomate, os negócios, e começamos a tirar, separamos em panelas, todos os molhinhos já no esquema. Começamos a tirar os frangos e ir jogando dentro dessas panelas. Com os molhos já frios. E aí a gente foi jogando os molhinhos dentro das panelas. E já foi dali das panelas, a gente já começou a empacotar para ir para o ultracongelador. Abater a temperatura. Não foi nem nas panelas, foi nas GNs. A gente foi jogando nas bandejas, né, nas GNs para entrar nos ultracongeladores. No ultracongelador, quer dizer, só tinha um ultracongelador. A gente foi jogando para abater a temperatura. Abateu a temperatura, não é que o molho estava frio não, tá, gente? Tava molho quente e frango quente. Aí a gente jogou dentro das GNs para poder colocar, misturou nas GNs para poder colocar no ultracongelador. Foi assim o processo. Lembrei aqui. Com esse frango todo com a temperatura batida, enquanto estava fazendo o grelhado, a gente começou a porcionar para o buffet. E aí a gente começou a colocar nos sacos de 2 kg e de meio quilo. Mas você não tinha dito de um, chefe? Tinha. Mas esse buffet é muito movimentado. Então a gente fez de 2 quilos e de 1 quilo. Colocamos nos sacos, foi pro vácuo. Lá tem vácuo também. Tudo isso que eu estou falando dá para fazer sem vácuo, sem ultra e sem combinado. Acreditem. Basta que vocês tenham o comprometimento de fazer os testes. E eu vou falar de uma operação. Assim que eu terminar esse exemplo, vou dar outro exemplo de uma operação que eu tenho frango grelhado, frango grelhado, congelado, ensacado, que regenera no banho-maria e é feito numa chapa. Vou falar já já. Pegamos isso aí e começamos a fazer os grelhados. Coxa com sobrecoxa, sobrecoxa e os frangos grelhados filé. Enchemos de novamente os fornos combinados, os 2. Terminamos de ensacar e voltamos esse frango para o ultracongelador. Agora eles foram congelar. E neste meio tempo que eles estavam congelando, as coxas, os grelhados e as coxas com sobrecoxa foram retiradas e nós levamos para o ultra para resfriar. Depois que eles resfriaram, enquanto o outro estava congelando ainda, a gente pegou eles, trouxe, embalou a vácuo e voltou para o ultracongelador para congelar. Esse processo demorou um pouco, porque apesar do ultracongelador dele ser muito bom e grande, mas não é tão rápido assim.
Inclusive, a gente costuma dizer não, é uma prática protocolada que você tem um ultracongelador com o dobro pelo menos o dobro da capacidade de um forno combinado. Então, se vocês forem montar qualquer cozinha, nunca deixem o patrão de vocês comprar um forno de 10 e um ultra de 6. Se o forno é de 10, o ultra tem que ser pelo menos o de 14. Pelo menos o de 14. Por quê? Porque a demanda que o forno gera para o ultra é muito alta. E o ultra não consegue segurar no tempo. Então você tem que ter uma programação muito boa. Eu trabalhei numa operação que eu tinha os dois do mesmo tamanho. Era o ultra de 10 e na época ainda tinha... Era o forno de 10 e na época ainda tinha o ultra de 10. Hoje tem do 6 para o 14, no caso da prática, pelo menos, né? E chama abatedor, né? Hoje não é mais ultra. Estou chamando assim porque ficou... Tá na memória muscular. Então a gente tinha que ter uma programação de produção muito boa, porque só podia entrar coisas no ultra quando o tempo fosse suficiente para... Só podia entrar coisas no forno combinado quando o tempo fosse suficiente para estar tirando a produção anterior que tinha entrado no ultra. Senão dava BO. E a gente perdia textura, cor, sabor, todo no mundo. Certo? Agora, quando eu digo para vocês que é possível fazer tudo isso sem ultra congelador, sem forno combinado, hoje eu faço uma operação, eu sou mentor dessa operação há mais de ano, há maio, abril, maio, junho, julho. Não, é maio, junho, julho, agosto, setembro. 1 ano e 4 meses que eu sou mentor dessa operação, eu vou lá toda segunda-feira, que eu grelhei o frango na chapa. Isso é feito toda terça-feira, de 6 horas da manhã, começa essa grelha desse frango na chapa. Ele vai para dentro da câmara para dar uma batida na temperatura. Depois ele é ensacado, selado naquela seladora de pedal, com os dois barramentos térmicos, que fecha assim, quando você pisa no pedal eles fecham, selado, e disso aí ele vai para o banho-maria e vai fazer o serviço. E isto para o público deles é bom o suficiente. Vai ter público que não suporta esse tipo de operação? Vai. Talvez o seu restaurante isso não aconteça, mas não confie nisso, teste. Não diga isso não vai rolar aqui. Você se espantaria com as coisas que rolam. As pessoas não sabem de verdade comer, chefes. A maioria delas come por outros motivos, que não é a comida. Mas ainda assim, eu desafio você a ir neste restaurante e você não dizer que esse frango não foi grelhado na hora. Eu desafio. Porque eu testei e fiz o protocolo de teste que eu ensino para vocês. Primeiro você testa com seus pares. Você não apresenta para ninguém. Você chama os cozinheiros e vamos testar. Coloca lá, faz o teste, joga no congelador. Quando tiver congelado, você tira, regenera e vocês comem. Ali vocês já vão fazer todas as correções que precisam ser feitas. O ponto a menos que precisa ser feito, porque ele vai demorar um pouco mais para resfriar do que se ele estivesse no ultra. E isso vai perder textura. Então você tem que grelhar um ponto a menos. Aí você vai se questionar se sua equipe vai ser capaz, cognitivamente, de fazer esse ponto a menos na hora que você faz uma caixa de frango inteira e não um bife de cada vez. Depois você testa isso com a diretoria. Você bota para os seus diretores testarem. Eles vão saber depois de um tempo os testes que você está fazendo, mas nos primeiros você não precisa nem dizer. Até eles se acostumarem que você faz isso, você não precisa dizer que você está testando um processo de congelamento que não passou por ultracongelador. Não precisa. Só vai lá e faz. E chega para eles e faz um teste cego. Quero que você prove isso aqui. Se eles aprovarem, você diz que aquilo foi congelado e regenerado em 6 minutos. Se eles não aprovarem, você vai perguntar por quê. E eles vão dizer. Aí você vai repetir o teste depois de uns dias. Porque você vai tentar resolver o problema. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Porque praça longa congelada tem que ser uma religião para você. Quando você terminar o teste com a diretoria, você vai escolher um grupo e um dia para fazer os testes de clientes. Mas aí você já vai ter testado e corrigido com os pares, você já vai ter testado e corrigido com a diretoria, e esse produto vai estar praticamente perfeito.
com a única diferença de que ele não foi ultracongelado, ele foi congelado de forma normal, o que faz com que o gelo exploda em cristais no ponto de congelamento e dilacere um pouco as fibras. Um pouco, ou muito. Mas aí você vai testar se isso é bom o suficiente para o seu público. E aí você vai escolher um lote. Você não vai testar com todo mundo em um dia, porque você não é maluco. Porque se você solta 120, 130, 150, 200 refeições por dia, e você soltar todo um dia com este frango congelado, pode ser que você gere um nível de reclamação muito grande. Não está validado, pode acontecer tudo, inclusive dar merda. Aí você vai... Grande Matheus, seja bem-vindo, filho. Aí você vai testar isso com um grupo ali de 20 clientes num dia. E vai avaliar se vai ter alguma reclamação. E vai provocar isso a partir do pessoal do atendimento. O pessoal do atendimento precisa saber o que você vai fazer, para que eles possam questionar os clientes sobre isso. E dizerem assim: gostaram? Tem alguma coisa para dizer? Está do jeito que você sempre come? De preferência que sejam clientes que visitam a casa constantemente, clientes habituês. E aí eles vão dar a resposta. No caso deste restaurante especificamente, a resposta foi sem tirar nem botar. Estava maravilhoso. Era bom o suficiente para os clientes e a gente fez a virada do frango grelhado sem ultracongelador e sem embalador a vácuo. Certo? Então a praça longa congelada tem que ser uma religião. Uma religião. Recentemente, o meu... Massa, meu amigo, massa. Seja bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado. Me perdi. Enfim. Eu já tinha terminado minha explicação. Ia dar só mais um exemplo, mas tudo bem. Então, o que é que acontece? Vocês vão para as praças curtas. As praças curtas são mais fáceis. Mas não venha com essa história de não, isso aqui. Não, faça e faça para fazer funcionar. E porcione também. Com as praças curtas, vocês devem fatidicamente chegar em 90% do cardápio de vocês. Esse restaurante, por exemplo, faz arroz, massa, feijão, tudo nas praças curtas. Não faz no dia. É tudo nas praças curtas. Então eu tenho arroz regenerado, feijão regenerado, porque tudo é feito de uma forma para que haja um armazenamento, para que o armazenamento seja feito de uma forma a manter as melhores propriedades organolépticas do alimento. Então não é requentar. A temperatura é abatida mais rapidamente na câmara frigorífica. A temperatura é abatida mais rapidamente num freezer específico. Fica ligado só para isso, não tem mercadoria dentro. Outro restaurante que agora comprou um ultracongelador é o Cantos de Mossoró, que eu fiz o regional deles também sem ultra. Galinha, picado, buchada, sarapatel, carneiro, tudo sem ultra. E vocês acompanharam aqui no Instagram. Então, na hora que vocês encontram 90% da praça de vocês, que vocês produzem para 7 e para 3 dias... Meu amigo, se vocês não conseguirem soltar prato em 10 minutos, com um checklist de praça bem feito, com a mise en place bem feita, o checklist baseado na mise en place que foi estudado a partir das vendas, a gestão das rupturas e a gestão do desperdício, se vocês fizerem praças longas, 90% do seu cardápio em praças longas e praças curtas, praças longas congeladas e curtas regeneradas, e vocês não soltarem prato em 10 minutos, eu mudo meu nome para Ludmilla. Publicamente. Eu venho aqui, ó, pessoal, a partir de hoje meu nome é Ludmilla, porque o cara fez isso aqui, tudo em que eu disse, e ele não virou a chave dos 10 minutos. Vocês vão gerar satisfação nos clientes, NPS vai subir, o Net Promoter Score, ele vai subir, os clientes vão ficar mais satisfeitos, vão virar promotores da marca de vocês, o movimento no restaurante vai aumentar, vocês vão aumentar o giro de mesas, isso vai aumentar o faturamento,
Vocês vão aumentar a velocidade de saída de prato, consequentemente vão aumentar o ticket médio. Vocês vão ter um nível de satisfação do dono que vocês nunca viram. E a equipe de vocês passa a engajar com seus processos. Porque a sobrecarga diminui muito com a antecipação de produção. E aí vocês vão finalmente atingir o objetivo de gerar respeito e aumento de autoridade. Aí vai começar a acontecer coisas que vocês nem imaginam. Tipo, aumento de autonomia. De repente você vai pedir a cabeça de alguém, o patrão vai dar. Não, pode demitir. Eu confio em você, pode demitir. Vocês vão ver coisas... cavalo bento, cachorro bento, tudo isso eu já vi. Como diria Chicó. Certo? Então, testem. Depois me digam. Azei, essa mentoria foi lá para aquele cara que disse que era alimento requentado. Mas eu sei que você estava esperando por ela. A gente vai estudar ela com muito mais propriedade, viu? Quando a gente for para a configuração mental, cada praça vai ser um dia só de aula. Tá certo? Então, bora lá. Quem quiser conhecer o programa da Mentoria Espartana, aonde eu trato desses mesmos assuntos de uma forma muito mais aprofundada, abro tela, mostro planilha, mostro foto, mostro tudo, faça igual eu, Paranauê todinho, explico tudo bem direitinho, mostro slide não, que eu nunca uso slide, eu acho slide uma bosta. Eu gosto de falar e mostrar na prática o material, como é que eu uso. Então, e corrigir vocês, pegar na mão de vocês, levar vocês junto comigo nessa jornada, fazer vocês performarem, fazer vocês fazerem suas praças, analisar seus relatórios, analisar suas praças com vocês, dizer o que é que está errado, dizer o que é que vocês têm que melhorar, quais são os testes que vocês têm que fazer, se vocês quiserem viver isso na vida de vocês, de uma forma mais aprofundada do que aqui nas lives, que são, acredito que a minha live tenha sido legal. Eu não venho pra cá pra falar merda, não. Eu venho pra cá pra dar conteúdo verdadeiro pra vocês, pra dizer, faz que dá certo. Mas, claro, na mentoria a gente tem mais tempo. São quatro encontros só sobre isso, por exemplo. São 12 meses. Obrigado, Zé, obrigado. Mas a gente vai estudar isso lá, viu? No próximo módulo você vai ver tudo isso de novo de uma forma muito mais profunda. E daqui pra lá a gente vai ajeitando a sua. E aí, gente, a gente vai... se vocês quiserem fazer essa virada com a ajuda, comigo pegando na mão de vocês, fala comigo, tá certo? Que eu levo vocês nesse caminho aí. Quem tem vivido a mentoria tem visto que isso é verdade. A Zé até falou ontem sobre isso também, disse que ficou impressionado, porque no dia que ele estava sentindo muita dificuldade com as fichas técnicas, eu liguei para ele 4 vezes, fiz ligação de vídeo 4 vezes durante o dia pra gente resolver o BO. E é assim, vou pegar na mão de vocês e levar vocês junto comigo, tá certo? Então, quem quiser, fala comigo no privado, que a gente vai emendar o bigode aí e vai fazer vocês soltarem pratos em 10 minutos, ganhar respeito e finalmente dinheiro, denaro, la plata, grana, que é por isso que vocês estão aqui, tá certo? Porque se vocês estivessem satisfeitos com o que vocês estão ganhando, vocês não estavam aqui conversando comigo não, beleza? Gente, boa noite pra vocês. Até segunda-feira que vem. As lives não são as quartas, são as segundas. São 8h20 da noite. Passamos 20 minutos aí. Tá certo? Conteúdo muito massa. Eu tenho até falado com os meninos na mentoria que eu não tenho mais conseguido dar aulas de 1 hora. Mas enfim, eu tô aqui pra isso mesmo. Tô feliz pra caralho. Obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Até segunda-feira. E nós vamos falar sobre autoridade. Eu quero demitir e o dono não deixa. Bora! Chama!